Continuando, lembrando que nós estamos vendo a Dinastia 1, 10 ferramentas para lidar com todos os tipos de pessoas, especialmente pessoas difíceis. A quarta ferramenta se chama Nomes têm um significado especial. No final aí dessa ferramenta, você vai encontrar uma pequena lista de nomes e os significados deles. Todo nome tem um significado. Nomes são palavras, palavras são vibrações. Nomes são palavras, palavras constroem pontes ou abismos. Qual que é a regra dessa ferramenta? São duas, na realidade. Sempre pergunte para as pessoas por qual nome elas querem ser chamadas. Se alguém lhe apresenta uma pessoa que se chama Carlos Alberto, pode ser que te apresentem como Beto. Eu tenho um amigo assim. Todos chamam o cara de Beto. Eu sou o único que chama de Carlos Alberto. Quando eu chego na empresa dele, o pessoal fala, nossa, mas seu nome é Carlos Alberto? Ele diz, sim. Ah, mas eu não sabia. Eu penso, claro, nunca perguntou, não vai saber mesmo, né? Entra na onda, os imbecis são assim, eles entram na onda. Alguém te chama de Cido, eles te chamam de Cido, daqui a pouco é Cidinho. Se o seu nome é João, seu nome não é João, é Jão, já tiraram o O do seu nome. Já vira Jão, já vira Cido, já vira Tião. E quem foi? Veja, olha o absurdo da grande boiada. Um casal, às vezes, leva 9 meses para escolher o nome do filho. Você acredita nisso? Aí vem um imbecil e põe um apelido na criatura e pronto, todo mundo se acha no direito de fazer isso. Então, a primeira regra dessa ferramenta, pergunte por qual nome as pessoas querem ser chamadas. Qual nome elas gostam de ser chamadas. Segunda regra, jamais chame alguém por apelido, a não ser que a pessoa peça isso. Se a pessoa pedir, você chama. Em 56 anos de vida, sabe quantas vezes eu encontrei alguém que me pediu para chamar por apelido? 2 vezes. Isso deve querer dizer alguma coisa, né? Agora, eu sempre pergunto, como você gosta de ser chamado? E a pessoa diz, não entra nessa onda de apelido. Agora veja, eu não estou falando aqui dos apelidos carinhosos que os casais usam para um chamar o outro, também não estou dizendo dos apelidos carinhosos que os pais põem nos filhos. Todos os meus 5 filhos, eles têm um apelido, que eu coloquei, ou a mãe colocou, e nós os chamamos assim. Mas isso é consentimento mútuo, isso é amor, é convivência. Agora, de repente, eu chamo meu filho, por exemplo, de Gu, o meu filho adolescente. Eu chamo de Gusti, para falar, é o apelido que ele tem desde que ele tinha 1 ano e meio de idade. Aí vem alguém lá, Gusti, eu digo, não, o nome dele não é Gusti, é Augusto. Ah, que eu escutei, você chama, sim, mas eu sou pai dele. Eu tenho direito adquirido, e você tem direito adquirido do quê? Ah, desculpa, eu não sabia, não, agora já sabe. É simples assim. Não sabe porque não perguntou. Pergunte. Eu não falei qual o primeiro verbo mais importante do mundo? Pergunte. Aí eu entro em algum lugar, não sei se aconteceu isso aí já com você, eu entro em algum lugar, a pessoa diz, e aí, campeão? Eu digo, não, eu nunca competi, nada, não tenho nenhuma medalha em casa, nunca ganhei uma medalha, nem de plantar árvore na escola, assim, então como é que eu posso ser campeão? Aí o outro diz, e aí, guerreiro? Guerreiro? Não, mas eu não faço guerra com ninguém. Eu realmente sou um guerreiro, mas não é esse o meu nome. Aí eu diz, e aí, corintiano? E aí, palmeirense? E aí, São Paulino? E aí, do Grêmio? Ah, você é galo? Então, o povo fala umas coisas tão imbecil que às vezes eu tenho vontade até de ser surdo. Você é galo ou você é macaca? Eu sou um ser humano, graças a Deus e pronto. Ah, não, eu quero dizer, para quem que você torce? Eu torço para mim, todos os dias. Eu torço para mim da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Torço para eu me dar bem, torço para eu ir bem no trabalho, torço para que meus filhos vão bem. É isso aí. Aí a pessoa diz assim, e aí, fera? Fera? Mas eu nunca morei dentro de uma jaula. Não sou fera. Eu digo, não me chame assim, não. Ah, desculpa, eu não sei seu nome. Sim, vamos pensar junto. Por que é que você não sabe meu nome? Hã? Ah, porque você não perguntou. Então, que tal perguntar? Vamos começar de novo? Eu volto lá na porta, entro novamente e digo, olá, como vai? Como é seu nome? Meu nome é tal, meu é Ivan. Que bom, começamos tudo de novo. Não sabe? Pergunta. Pergunta, pergunta e pergunta. E depois disso você chama a pessoa só por aquele nome. É isso aí. Se você quiser saber a frase que está aqui no final, coroando a ferramenta, é uma frase do senhor Antônio Herculano de Paula, que na época era presidente da Azaleia. Olha o que a frase dele diz. A grande diferença está nos detalhes. Um vinho pode custar 10 ou 20 vezes mais caro do que um outro por ser um pouquinho melhor. Ele nunca será 10 ou 20 vezes melhor. Sabe o que isso quer dizer? O que faz você ganhar 10 vezes mais do que um imbecil não é você ser 10 vezes melhor do que ele. É você ter uma diferencinha. Chamar as pessoas pelo nome, ser agradável, levar a sacola do cliente até o carro, fazer as perguntas corretas, não interromper o cliente quando ele está falando, ser gentil, validar os esforços do cliente, agradecê-lo, manifestar gratidão, fazer pontes entre as pessoas. Um detalhezinho desse e você ganha 10, 20 vezes mais do que alguém que está próximo de você e não pratica isso. A quinta ferramenta
Ela se chama Fuja dos Holofotes. E ela se divide em 3 partes. Eu não vou falar as 3 aqui, porque 2 delas são para situações bem específicas e você pode ler aí. Eu vou falar sobre uma que é mais comum. Fuja dos holofotes. Toda vez que alguém lhe fizer uma honra, lhe fizer um elogio, validar uma característica sua, um trabalho bem feito, jamais desonre a pessoa. Jamais desonre a pessoa. Aceite, agradeça e compartilhe. Você estará honrando aqueles que te honram. Quer um exemplo? Quer alguns exemplos disso? Você vai na casa de uma família e você está jantando ou almoçando e você diz assim para a dona da casa: puxa, dona fulana, que arroz delicioso. E a pessoa vira para você, se ela pertencia à grande boiada, ela diz assim: eu estava tão desanimada hoje, eu nem sei como ficou. É uma coisa que bater na sua cara isso. Mesma coisa que dizer assim: imbecil, você nem sabe diferenciar uma comida boa de uma comida ruim. Esse arroz está uma desgraça. Pô, mas você está falando que está gostoso, o que a pessoa deveria dizer? Olha, muito obrigado, eu fiz com todo carinho para vocês, que bom que você gostou. Só. Ou então não dizer nada, obrigado e cala a boca, usar o segundo verbo, nada. Não, as pessoas falam isso. Quer ver outro exemplo? Eu ligo para alguém que eu gosto e digo assim: como é que você está? Tudo bem? Eu acabei de voltar de uma viagem, eu trouxe um presentinho para você, quando que eu posso passar aí para te entregar? A pessoa diz assim: não, Ivan, não precisa se incomodar. Como assim? Não precisa me incomodar? Não é incômodo, eu já comprei. Não precisa se incomodar, Ivan, eu prefiro não. Como assim? Porque te desonram. O que deveriam dizer? Ivan, não, mas isso aí é quando a pessoa é muito humilde. Não, isso é quando a pessoa é muito idiota, é completamente diferente. É pseudo-humildade. E pseudo-humildade também é idiotice. O que a pessoa deveria dizer: puxa vida, Ivan, que bom, você estava viajando e se lembrou de mim. Eu não sei o que é, mas já estou feliz desde já. É isso. Alguém diz para você: puxa, você fez um excelente trabalho. Você diz: muito obrigado, fico feliz que você tenha gostado. A minha equipe me ajudou, fulano me ajudou e assim por diante. É isso. Aceite, agradeça e compartilhe. Você será bem-vindo em todos os lugares. Todo mundo gosta de gente assim. Sabe qual a frase que tem aqui? É um pouco longa, mas vale a pena. Palavras de Jesus, 14, 8 a 10. Lucas, o Evangelho de Lucas, sabe o que ele disse? Ele disse assim: ora, quando você for convidado para uma festa e você chegar primeiro, não se sente nos primeiros lugares de honra perto do dono da casa. Não aconteça que quando chegar todo mundo, o dono da casa vire para você e diga: levanta-te para que um outro amigo meu sente e venha sentar mais longe, porque aí você será desonrado. Mas quando você for convidado para ir numa festa e chegar primeiro, faça o contrário. Sente-se longe do dono da casa, nos lugares de menor honra, para que aconteça que diante de todos ele chegue e lhe diga: amigo, levanta-te e senta-te aqui ao meu lado, e aí tu serás honrado diante de todas as outras pessoas. Entendeu? Olha quanta sabedoria em coisas tão simples. Não fique debaixo dos holofotes, isso é perigosíssimo. Seja sempre o último a falar, se você puder. Prefira seguir o que está escrito no Evangelho também. Não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Cuidado com esse lance de ficar alardeando os seus próprios méritos. Isso é mortal para ser odiado, é caminho certo. A 6ª ferramenta chama-se química emocional. Essa é uma ferramenta específica para você transformar oponentes em amigos, adversários em parceiros. Por que se chama química emocional? Porque todo pensamento que você tem, quando você tem um pensamento, o seu hipotálamo, que ele está localizado numa certa região do seu cérebro, ele bombeia neuropeptídeos. Cada pensamento que você tem, o hipotálamo fabrica neuropeptídeos e ele lança na corrente sanguínea bilhões de neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos se espalham pelo corpo e vão buscar células. Você sabe que você tem 30 trilhões de células dentro do seu sangue. Esses neuropeptídeos, eles vão buscar a camada exterior da célula, porque cada célula nossa tem uma camada exterior. Então vamos supor, pensamentos de ódio, pensamentos de inveja, pensamentos de ranço emocional, pensamentos de medo, de negatividade, eles produzem peptídeos deformados. Esses peptídeos vão buscando as células, quando eles encostam na camada da célula, a camada da célula também é deformada, então ele se encaixa como uma chave no cadeado. E ele dá um clique. A partir daquele momento ele gera estímulos elétricos para o núcleo da célula e a célula toda se modifica para ficar na mesma forma que ele. Sabe o que isso quer dizer? Pensamentos de medo matam tão rápido quanto uma bala. Pensamentos de ódio destroem o seu fígado, o seu sangue, os seus rins. Pensamentos
de desgraça, de negatividade, de queixume, de ingratidão, eles vão destruindo você. Você entendeu? E você é daquele tipo de pessoa que tem medo de olho gordo. Ah, meu Deus, eu quero alugar um campo de futebol para eu dar risada quando eu escuto uma imbecilidade dessa. Alugar um campo para eu rolar de rir de uma trave até a outra e voltar umas 57 vezes no mínimo. Você não tem que ter medo daqueles que estão fora de você. Olha como os árabes são sábios. Tem um provérbio árabe que diz assim: se você não tiver inimigos interiores, nenhum inimigo exterior poderá lhe ferir. O seu maior inimigo, ele mora dentro de você, ele está aqui. Aqui é que são fabricadas todas as coisas que te ajudam a viver ou a morrer. Um homem que eu admiro muito, chamado James Allen, ele escreveu uma de suas frases, que a minha predileta é: na oficina da sua mente é que você tem todo o material com o qual você forja armas para lutar todas as guerras e ser feliz, ou então armas com as quais você destrói dia a dia, minuto a minuto, a sua própria felicidade. Está tudo aqui dentro. Sabe o que é química emocional? Como que é simples o que eu ensino aqui? Quando você trombar alguém que você detesta, por causa do jeito da pessoa ser, por causa do jeito dela falar, você tem duas alternativas. Você pode se juntar à grande boiada e ter ódio da pessoa, ou você pode mudar a sua química emocional. Como? Seguindo os passos que eu digo aqui. Aí você vai pegar o teu livro e você vai ler. Eu não vou explicar tudo que está escrito aqui, seria um desrespeito para com você. Basicamente, são 3 passos. Você se pergunta assim: por que será que essa pessoa ficou assim? Porque nenhuma criança nasce odiando, nenhuma criança nasce invejosa, nenhuma criança nasce negativa, nenhuma criança nasce bruta. A pessoa ficou assim por uma razão. Então, primeiro você se pergunta: por que será que essa pessoa ficou assim? O que terá acontecido com ela? Segundo lugar, você para de falar mal dela. Terceiro lugar, você começa a tratá-la da maneira como você quer que ela passe a lhe tratar. Olha, se eu contasse a você quanto dinheiro eu já ganhei nos últimos 30 anos usando isso daqui, e quantas amizades eu já fiz. E quando eu te falo amizade, não é amigo do peito, não. Eu digo, é não ter inimigos. Eu falo sempre isso para as pessoas, ó. Se você não puder ter amigos, cuide de não ter inimigos, porque viver já dá trabalho. Agora, viver com gente puxando o seu tapete e desejando mal o tempo todo, realmente você tem que ser mágico para viver assim. Aqui, no final dessa ferramenta, tem um texto de Marcos, que diz assim, ó: e disse-lhes Jesus: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentado muito mais a vós que medis. Percebe? Então, tudo que você faz é semente. O jeito que você trata os outros, o que você fala dos outros, é o que vai voltar para você. É você que escolhe. Primeiro você escolhe e depois você colhe. Eu abri o curso falando isso para você. E até o final dele eu falarei a mesma coisa. A 7ª ferramenta chama-se amplie a sua compreensão. Olha como é que é simples isso. Amplie sua compreensão. Pare de chamar os outros de burro. Não existe uma pessoa burra no mundo inteiro. Todos nós somos inteligentes. Só que em coisas diferentes, em níveis diferentes e para situações diferentes. Existem os visuais, os auditivos e os kinestésicos. Ninguém é burro. Se você me mostra um mapa e eu não consigo entender, não é porque eu sou burro. Talvez eu não seja visual, talvez eu seja auditivo. Se você me dá uma explicação e eu não entendo, não é porque eu sou burro. De repente eu sou visual, eu preciso ver uma imagem. Se você me mostra um mapa, me ensina o caminho e eu não aprendo, não é porque eu sou burro. Talvez eu seja sinestésico. Talvez eu precise de alguma coisa envolvida naquilo. Você fazer uma parte do caminho comigo, ou você ir comigo até algum lugar e me explicar de uma maneira diferente. Veja, bota uma coisa na sua cabeça. Quando você fala e os outros não entendem, não é porque eles são burros, é porque você não sabe se comunicar. Se você souber se comunicar, todos entenderão o que você fala. Sabe o que significa amplie sua compreensão? Significa fazer o que Jesus fazia. Tudo que ele falava por parábolas. Você quer que alguém te entenda? Use figuras de linguagem, use metáforas. Se você voltar ao início desse curso, você não tem ideia de quantas metáforas eu já usei aqui. O tempo todo eu uso metáforas. E é por isso que as pessoas entendem o que eu falo. Eu tenho certeza que você está entendendo tudo que eu falo. E não é porque você é mais inteligente do que as outras pessoas do planeta. É porque eu sei me comunicar. E saber se comunicar é ter certeza que o outro entendeu tudo que você disse e que ele não entendeu aquilo que você não queria que ele entendesse. Fale por metáforas. Todos te entenderão.
Letrados e iletrados, idosos e crianças, todos te entenderão. E as pessoas terão aquela sensação assim de, puxa, como é bom conversar com essa pessoa. Eu entendo tudo que ela fala. Não é bom quando você fala com alguém e você entende tudo que a pessoa fala e ela entende tudo que você fala. Não é gostoso? Quando você mal começa a falar e a pessoa já compreendeu tudo. Não é bom ser compreendido. E eu não te falei hoje que uma das 5 coisas que as pessoas esperam de você é que você as compreenda. Pensa bem, quanto isso é bom. A frase que está aqui, depois dessa ferramenta, é um versículo da Bíblia que diz assim: e tudo isso dizia-lhes Jesus por parábolas, e nada lhes dizia sem ser por parábolas. Observe o Novo Testamento, você vai ver quantas parábolas ele usou. As 7 virgens, que são as 7 noivas, o dono da vinha, o filho prólogo, o semeador saiu a semear e uma semente caiu no solo duro e a outra não penetrou e a outra veio o passarinho e levou. E assim era, dai a César o que é de César. O tempo todo eram metáforas. Por quê? Porque era um povo de dura serviço, em nada diferente do povo que vive hoje em dia, creia.